Pós-créditos, listas e chegou a hora mais esperada do ano, pelo menos pra mim. Porque esses vídeos, o vídeo de hoje e o vídeo de amanhã, são os dois vídeos que eu mais me divirto fazendo. Afinal, muita coisa estreia no cinema todo ano e agora é hora de fazer aquilo que todos os sites e todos os canais de cinema fazem e o pós-créditos não fica atrás. Eleger os melhores e piores filmes de 2016, porque nem tudo são flores, né? Sem mais demora, vamos ao 10º lugar. Em 10º lugar, me dói no coração esse filme tá aqui, mas ele precisa, cara, ele merece estar nessa lista. Eu estou falando dos piores entre os piores, que no fim das contas realmente estavam entre os piores. Esquadrão Suicida. E se você acompanha o canal, você deve estar estranhando, mas meu Deus, Marcelo, você fez um vídeo de Esquadrão Suicida que você criticava o filme, mas no fim das contas, você deu 7 pra ele. Então, eu estava errado. Eu estava bêbado aquele dia, eu não sei o que eu fiz. O filme não merece nota 7, cara. O filme não merece nota 6, o filme não merece sequer nota 5, ele merece uma nota bem abaixo disso. Porque a verdade é que Esquadrão Suicida é um grande desastre. Muito pior do que o filme ser ruim, na minha opinião, é um filme ser decepcionante. Esquadrão Suicida, ele prometia, ele tinha potencial, ele tinha um ótimo elenco, ele tinha uma premissa interessante, que assim, era uma premissa meio absurda, mas dentro do universo dos quadrinhos ali, era interessante, talvez fosse dar certo. Os trailers eram sensacionais, a Star era joke no primeiro trailer, Bohemian Rhapsody no segundo, não tem como um filme dar errado quando ele usa Bohemian Rhapsody. E no fim das contas, o filme é uma bosta. Tá tudo errado nesse filme. As sequências de ação são esquisitas, a vilã é horrorosa, a história é bizarra. Você não consegue ver a direção do filme porque você só consegue ver o estúdio mexendo nele. E no fim das contas, Esquadrão Suicida é um filme quebrado, é um filme estranho, é um filme que tenta ser legal ao mesmo tempo que tenta ser sombrio, que tem uma trilha sonora muito bem escolhida, mas completamente jogada no filme, aleatória, as músicas aparecem do nada sem motivo nenhum. O Coringa é um lixo, uma das piores versões do personagem. Eu tô falando de um personagem que já foi retratado assim. Que ser normal se veste igual a você, rapaz? Falando nisso, me diga, o que você acha das minhas roupas? Quem é você? Coringa. E o filme tá aqui em último lugar porque ele tem duas coisas que são realmente muito boas, que funcionam muito bem no filme, que é a Margot Robbie de Arlequina e o Will Smith de Pistoleiro. Eles tentam segurar as estruturas desse filme que estão ruindo sob a cabeça deles e não conseguem salvar, infelizmente. Eles estão muito bem, mas não são o suficiente. Na verdade, assim, convenhamos que é uma dica de que tem algo muito errado com o filme quando Jai Courtney tá muito bem nele, né? DC, Mulher Maravilha é sua última chance. Se não for bom, nem Liga da Justiça eu vejo no cinema. Eu espero passar na Globo, ok? Em 9º lugar, A Quinta Onda. No caso de Esquadrão Suicida, o filme era muito mais decepcionante do que ruim. E no caso da Quinta Onda, ele não é um filme simplesmente ruim. Ele é muito mais chato do que ruim. Porque Quinta Onda é um filme extremamente chato. Em momento nenhum do filme você consegue se importar com ninguém, você nunca se importa com os personagens, você nunca se importa com aquele universo, com aquela história. É tudo extremamente desinteressante. Assim, a premissa, o esqueleto ali, a ideia do filme é até curiosa. A ideia dos alienígenas soltarem 5 ondas diferentes que vão dizimando pouco a pouco a humanidade é até curioso, poderia render alguma coisa interessante, mas puta que filme chato, cara. A Chloe Moretz tenta, e você vê que ela tá tentando ao máximo, mas a personagem é tão chata e o filme é tão ruim que a menina até desistiu de atuar. E vamos para o 8º lugar. Em 8º lugar, Mente Criminosa. Mente Criminosa sofre de um problema que alguns filmes dessa lista sofrem, que é assim: ele tem um plot que é claramente ridículo, que claramente não foi feito para ser levado a sério, mas ele se leva muito a sério. Ele quer fazer a gente acreditar que ele é um super filme de ação e ficção científica extremamente relevante. Mas Mente Criminosa mira na ficção científica séria e acerta no domingo maior. É um filme de ação completamente genérico, com um grande elenco que está ali só para pagar as contas, uma história totalmente doida, ridícula, sem
sem pé nem cabeça que não foi feito para levar a sério, mas eles tentam forçar a seriedade na gente o filme inteiro, e quanto mais eles forçam a seriedade, mais ridículo o filme fica. E Mente Criminosa é isso, é um filme que tenta tanto se levar a sério que ele fica irritante, e por isso mesmo tá aqui em 8º lugar. Em 7º lugar, O Maior Amor do Mundo, que em inglês se chama Mother's Day, faz parte ali da trilogia de filmes de feriado que o Gary Marshall, que faleceu esse ano inclusive, descanse em paz, que ele fez, né, durante os últimos anos. E esse foi não só o último filme dessa trilogia, mas o último filme dele. E é uma pena que esse tenha sido o último filme dele, porque ele tem bons filmes no currículo e ele não merecia ter esse como último filme, porque O Maior Amor do Mundo é um daqueles filmes que você assiste e do começo ao fim do filme, a cada cena, a cada frame que passa, uma voz fica ecoando na sua cabeça perguntando: pra que esse filme foi feito? É impressionante. Tem filmes que a gente assiste e a gente se questiona realmente que, assim, ele não precisava ter sido feito, mas esse aqui é um caso especial. Esse é um case dentro desse negócio de filmes inúteis. Porque é impressionante como nada nele importa, como nada interessa. É um monte de história que vai do nada a lugar nenhum, um monte de personagem que surge no filme do nada e vai embora do nada, e não dá tempo de você se apegar ou de você se identificar com nenhum deles, você não consegue se interessar com nada nem ninguém nesse filme. A sensação que dá é que eles entraram em vários estúdios e pegaram várias ideias para filmes que os executivos não aceitaram fazer e jogaram num filme só. E aí no fim das contas o resultado é O Maior Amor do Mundo. É um filme bizarro, sabe? Eu assisti ele do começo ao fim e fiquei me perguntando por quê? Por que ele foi feito? Por que aceitaram fazer esse filme? Por que os atores aceitaram fazer um negócio desse? Não tem motivo, não tem razão de existir a não ser estar aqui no 7º lugar entre os piores filmes do ano. E vamos ao 6º. Em 6º lugar, Norm e os Invencíveis. É complicado, eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não esse filme nessa lista. Mas eu decidi colocar, e eu fiquei nesse dilema porque ele é um filme feito pra crianças. E assim, feito pra crianças quer dizer, ele não tem apelo nenhum pro público mais velho. E até aí não tem nenhum problema. Você pode fazer um filme, é sempre melhor quando ele apela tanto para as crianças quanto para o público mais velho, mas não é exatamente uma obrigação. Você pode fazer um filme que é voltado mais para as crianças. O problema é que assim, ele é feito para um nicho específico de crianças. Ele é feito especificamente para crianças que não sabem falar, ou seja, que não são capazes de dizer: papai, tira isso, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Porque Norm e os Invencíveis é um filme que ultrapassa os limites da idiotice e é absurdo até para as crianças. Porque pare e pense, entre as 430 tramas que esse filme tem, das 430 que não faz sentido nenhum, algumas das principais são mercado imobiliário e aquecimento global. No meio desse filme, no meio de um filme com um urso polar que dança twerk, você tem mercado imobiliário e aquecimento global. Claro que a tendência é as crianças ficarem super felizes com o urso dançando twerk, mas no meio do urso dançando twerk tem essa história sem pé nem cabeça, que não tem apelo nenhum para as crianças, apesar de estar num filme completamente infantil, e na dublagem original o urso é dublado pelo Rob Schneider. Então assim, já estava óbvio que esse filme ia aparecer nessa lista, né? Porque o Rob Schneider nada mais é do que um Adam Sandler piorado, e isso quer dizer alguma coisa. Então é claro que essa animação com um urso polar que mais parece um cachorro e que aparece com um design completamente diferente em cada cena, ia estar aqui em 6º lugar. Em 5º lugar nós temos uma história trágica, porque temos 2 atores em Hollywood que construíram seu nome de forma respeitosa, que lá nos anos 70 e 80 fizeram uma série de filmes que transformaram eles em 2 dos maiores atores da história de Hollywood. São eles Robert De Niro e Al Pacino. Ambos estão em situações bem complicadas atualmente. Mas existe uma diferença muito grande entre esses 2 caras. Porque o Al Pacino pelo menos se esforça em preservar a dignidade que ele tem. E o Robert De Niro, isso me dói no coração, porque pessoalmente, isso é total gosto pessoal, eu gosto mais dele do que do Al Pacino. Eu acho os 2 fantásticos, mas eu gosto mais do De Niro do que do Al Pacino. Então me dói dizer que o Robert De Niro não tem essa preocupação. E eu me arrisco a dizer que esse 5º lugar é provavelmente o fundo do poço pro Robert De Niro. Acho que ele nunca chegou tão baixo quanto em
tirando o Atraso, que é o 5º lugar dessa lista de piores do ano. Me impressiona essa comédia não ter o Adam Sandler, porque é do tipo perfeito pra ele. É o que eu chamo de comédia que perde a linha. Porque não tem problema nenhum você fazer uma comédia mais pesada, uma comédia politicamente incorreta, por assim dizer. Só que é uma linha muito tênue. É muito fácil você fazer um filme ruim com esse material. Tirando o Atraso, é mais um exemplar. Só que ele é ainda pior, porque ele é um exemplar que conta com Robert De Niro, que é um grande ator. Então é muito triste ver esse filme. É um dos piores tipos de comédias, porque é um daqueles filmes que atiram pra todos os lados, não acertam nenhum. E se vale de alguma coisa, só pra eu pular logo pro 4º lugar, uma das cenas desse filme é o Robert De Niro se masturbando. Tudo tem limite nessa vida, né, gente? Em 4º lugar, Independence Day, O Ressurgimento. Assim, é óbvio que eu não estava esperando uma obra-prima, eu não estava esperando o melhor filme do mundo, eu não estava esperando um exemplo de ficção científica da sequência de Independence Day, que por si só já é um filme bem mongo. E aí a gente tem essa sequência que ninguém no mundo, eu não conheço uma pessoa que gostou dali do primeiro filme que falava, nossa, Independence Day bem que poderia ter uma sequência. Ninguém pensava nisso, mas mesmo assim eles fizeram a sequência. E assim, o primeiro Independence Day ele é um filme meio mongo, só que ele é simpático. O Ressurgimento não tem esse fator. Acho que o Will Smith fez a diferença, porque ele não aceitou participar desse filme para poder participar do Esquadrão Suicida. O que no fim das contas deu na mesma, né? Não adiantou nada. Mas acho que ele fazia a diferença ali no primeiro. Porque esse segundo filme, por mais que você se esforce, e olha, eu entrei no cinema sem levar nada a sério, mas mesmo assim, cara, que filme idiota! Do começo ao fim ele não justifica por que ele está sendo feito. Ele desperdiça completamente o Jeff Goldblum, que não tem ninguém ali para ter química com ele igual ele tinha no primeiro filme. A história, que ok, não é uma coisa que importa muito nesse filme, mas ela tá ali. É uma história, uma sandice completamente doida que tenta ali criar um link pra fazer uma continuação que graças a Deus nunca vai existir. E assim, eu não sei se todo mundo já viu esse filme, se você não viu esse filme e tá vendo esse vídeo agora e por algum motivo obscuro não quer saber de spoilers, abaixa um pouquinho o volume só por um tempinho, eu vou fazer um sinal aqui pra você voltar quando tiver que voltar. Um filme que termina com um louva-a-Deus gigante segurando uma arma, perseguindo um ônibus escolar no meio do deserto, como eu disse ali na cena do De Niro se masturbando, tudo tem limite. Então Independence Day, O Ressurgimento é ruim o suficiente pra gente achar o filme terrível, mesmo sem levar ele a sério. E agora a medalha de bronze dos piores filmes de 2016. Em terceiro lugar, é lógico que ela ia marcar presença. Alice através do espelho. Ninguém no mundo entende como e por que Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, fez mais de $1 bilhão na bilheteria. A única forma que eu encontro de explicar essa maluquice é que as pessoas estavam retardadas com 3D, porque Avatar tinha acabado de estrear, tinha mostrado uma forma completamente revolucionária de utilizar o 3D no cinema, as pessoas estavam animadíssimas, Alice no País das Maravilhas veio logo depois, acho que foi o segundo filme, a segunda grande produção em 3D que estreou depois de Avatar, e as pessoas ficaram loucas e foram no cinema assistir em 3D para ver o gato ali aparecendo na cara delas. E por isso mesmo Alice através do espelho foi um fracasso retumbante, histórico nas bilheterias, que só não afetou muito a Disney, porque quase todos os filmes que ela estreou esse ano fizeram $1 bilhão, então Alice no Através do Espelho não fez muita diferença. E assim, se Independence Day teve uma sequência desnecessária, o que dizer desse Alice Através do Espelho? Se ninguém estava pedindo por uma sequência de Independence Day, quantas pessoas em sã consciência pediam por uma sequência de Alice no País das Maravilhas? E como já era esperado, ele é um lixo. Ele é ruim o suficiente para fazer o primeiro Alice parecer até bem interessante. Ninguém parece estar à vontade nesse filme. Poucas vezes eu vi um autor, uma obra, ser tão desrespeitada como a obra do Lewis Carroll foi desrespeitada em Alice Através do Espelho. Cara, esse filme é uma piada de tão ruim. E pra você que não sabe a história do filme, a Alice precisa voltar no País das Maravilhas e precisa negociar com o Tempo, que é um personagem interpretado pelo Sacha Baron Cohen, desperdiçadíssimo no filme, mas ela precisa negociar com ele para poder salvar o Chapeleiro Louco, que aparentemente está morrendo de depressão profunda, que ele provavelmente adquiriu depois de ter lido o roteiro desse filme.
disputando a medalha de prata entre os piores de 2016, está a mesma pessoa que pegou a medalha de prata nos piores de 2015. É claro, ele, Adam Sandler, novamente aqui. Ele provavelmente vai estar aqui nas próximas listas também, porque ele tem esse contrato fechado de 4 filmes com a Netflix que eu nunca vou entender por que a Netflix aceitou. Então ele provavelmente vai estar aqui nas outras 2 também. Talvez eu nem veja os filmes nos próximos 2 anos, eu só coloque ele na lista. Mas esse desse ano eu vi de novo, eu me submeti a essa merda novamente, e ele está aqui. Eu estou falando, é claro, de Zerando a Vida, mais um exclusivo da Netflix, feito pelo Adam Sandler, protagonizado pelo Adam Sandler e provavelmente escrito pelo cachorro do Adam Sandler, ou nem por ele. Eu duvido que um cachorro teria capacidade de escrever esse filme. Olha, Ridiculous Six já estava no nível bem baixo, né? O filme do ano passado, que ficou em segundo lugar ali na minha lista de piores de 2015, já estava num nível bem baixo. Mas olha, o Adam Sandler tá de parabéns por Zerando a Vida. Eu não vou perder muito tempo falando desse filme. Na sua maioria é basicamente a mesma coisa que eu falei de Ridiculous Six. É um humor ultrapassado, que não é mais engraçado, mas que ele continua insistindo. É o mesmo filme sempre, são as mesmas piadas sempre, e sempre não tem graça. Tem graça para um determinado tipo de público que... eu não tô aqui para fazer julgamentos, mas enfim... Se você quer mais comentários desse filme, você pode até ir lá no meu vídeo de 2015, eu vou até deixar o link aqui, no momento exato que eu falo de Ridiculous Six, porque tirando as partes que eu falo especificamente do filme, é basicamente a mesma coisa, não muda muito. Mas, falando especificamente de Zerando a Vida, eu confesso que eu não consegui chegar até o final desse filme, tá? Eu não consegui terminar ele, eu fui incapaz, na hora que eu comecei a sentir o meu cérebro saindo pelos poros, eu tive que parar, porque senão não ia ter mais volta. Eu não sei como termina, não me interesso, e normalmente eu poderia dizer, tenho raiva de quem sabe, mas eu não tenho raiva, eu admiro quem conseguiu chegar no final e sabe como ele termina. Porque, sinceramente, o Adam Sandler, eu já falei de limites várias vezes aqui nesse vídeo, mas o Adam, se tem alguém que representa o limite do aceitável em Hollywood, esse é o Adam Sandler. E vamos para a medalha de ouro. O primeiro lugar dessa lista representa tudo o que eu falei aqui dos piores filmes do ano. Eu falei de filmes que são decepcionantes, falei de filmes que são chatos, de filmes que têm um extremo mau gosto. E o primeiro lugar, olha só, tá aqui em primeiro exatamente porque ele tem tudo isso. Eu estou falando, é claro, do horror orquestrado por Alex Proyas, chamado Deuses do Egito. A mitologia egípcia é bem interessante, ela poderia render filmes interessantes, mas assim, você se propor a fazer um filme sobre todos os deuses do Egito já é estúpido por si só. O resultado final desse filme, então, faltam palavras para expressar o quão absurdamente, surrealmente ruim é Deuses do Egito. Ele é um filme decepcionante, não porque eu esperava alguma coisa dele, porque os trailers já deixavam bem claro que ele era um lixo, mas ele é decepcionante porque a mitologia egípcia é muito legal e merecia muito mais do que essa ofensa que foi feita. Ele é um filme de extremo mau gosto, porque é um filme sobre deuses do Egito, feito com um elenco quase que completamente branco. E é um filme que ultrapassa todos os limites do aceitável, não só por causa disso, mas por causa da história completamente retardada, dos efeitos visuais, cara. Esse filme custou dinheiro, ele não foi barato, acho que ele custou mais de 100 milhões de dólares e de alguma maneira os efeitos visuais são risíveis, sério, tem momentos desse filme que a gente dá risada de tão patético que são os efeitos visuais dele. E tudo nesse filme é ali uma mistura de sentimentos, você acha engraçado, você fica com raiva, você fica indignado olhando pra tela e falando como Hollywood deixou isso acontecer, como isso chegou nos cinemas. Uma qualidade que esse filme tem, que é muito importante, é que apesar de ser absurdamente horrível, ele é facilmente esquecível. Então não tem uma outra posição para esse filme ficar nessa lista a não ser essa, porque além de tudo, poderia ser uma grande piada do Alex Proyas, né? Ele poderia estar só pregando uma peça na gente, poderia ter feito um filme ali de brincadeira, né? Gastado milhões de dólares de brincadeira só. Mas não, o filme é sério. Ele se leva a sério, ele realmente acha que está contando uma história séria ali pra gente. E aí nesse caso, o filme já seria ruim sendo uma piada. Se levando a sério, então, não tem nem o que falar, né? Então é óbvio que Deuses do Egito, essa tristeza de filme, esse arremedo de história, essa coisa patética protagonizada pelo Jared Butler e pelo Jaime Lannister passando vergonha como deuses egípcios, está aqui se consagrando com a medalha de ouro como o pior
filme de 2016. Estes foram os 10 piores filmes de 2016 e este foi mais um pós-créditos listas. Comente aqui embaixo quais foram os piores filmes de 2016 na sua opinião. Comente de forma educada, não seja uma pessoa mal educada. Sua mamãe não vai gostar de você ficar xingando pessoas que você não conhece no YouTube. Então, seja educado nos comentários, comente o que você concorda, o que você discorda e faça a sua lista de 10 piores filmes do ano. Porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E antes que eu me esqueça, o aviso rápido para quem acompanha o canal há algum tempo, para quem está acompanhando a maratona de Harry Potter. Não, eu não esqueci da maratona. E antes de mais nada, antes de eu falar mais qualquer coisa, me desculpem, tá? Não era a minha intenção que a maratona acontecesse desse jeito, não era a minha intenção que ela fosse tão enrolada, que ela demorasse tanto para terminar. Me desculpem mesmo, as coisas se enrolaram, mas a maratona ela vai terminar. Eu não vou deixar a maratona pela metade, pelo amor de Deus, eu vou terminar de fazer ela. Relaxem, eu vou fazer os últimos vídeos, faltam 3, né? Enigma do Príncipe, Relíquias da Morte parte 1 e Relíquias da Morte parte 2. Vai valer a pena a espera, então para você que está esperando esses vídeos, pode confiar, eles vão sair. Infelizmente eles não vão sair agora em 2016, né? Acho que deu pra perceber. Mas 2017 vai começar com Harry Potter, assim, eu juro, eu não vou comentar mais nenhum filme no pós-créditos enquanto eu não falar dos 3 últimos Harry Potter, pode confiar.